Boa noite, bem-vinda ao meu estilo Decor Live, que hoje a gente vai conversar sobre uma questão um pouco mais papo-cabeça do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Geralmente eu falo sobre coisas bem mão na massa, coisas que vocês podem aplicar direto na decoração da casa de vocês, mas hoje eu vou falar um pouco sobre visão de mundo. E aí você vai me perguntar, pô, e o que que é isso? O que que isso tem a ver com a decoração da minha casa, né? Bom, tem tudo a ver, né? A nossa visão de mundo, a maneira como a gente encara o mundo, ela é fundamental e ela dita todas as nossas escolhas estéticas. E isso tem a ver com a sua casa, porque a maneira como você encara o mundo é a maneira que você quer trazer para dentro da sua decoração. É como você quer que a sua decoração, que a sua casa seja sentida pelos outros e sentida por você também, né? Bom, esse é o meu estilo Decor Live. Eu sou a Simone Collet e o meu negócio é te contar e te ensinar tudo que eu sei sobre decoração sem segredos. Então, primeiro eu queria falar que, assim, por que esse papo cabeça hoje, né? Na verdade, isso aconteceu porque eu fui convidada para participar no sábado passado da abertura da Casa Cor. E eu já fazia alguns anos, eu andava meio desanimada, assim, com Casa Cor, sabe? Porque eu achava que a Casa Cor tinha meio que se transformado. Oi, Cris, boa noite. Tinha se transformado meio que num showroom de grandes fabricantes, sabe? Fabricante de metais, de porcelanato. E aí tava chato, porque tava tudo muito igual. Você entrava nos ambientes, os ambientes não tinham absolutamente nada de novo que fizesse a gente pensar. Boa noite, Adriana. E aí tava chato, sabe? Era tudo mais do mesmo, não tinha nada a ver. O ano passado foi um pouco melhor, eu já vi alguns projetos mais autorais e eu acho que essas mostras de decoração, elas cumprem duas funções que são importantes para gente que paga e vai lá e quer ver coisas que possam inspirar a gente, né? Porque para que a gente lê revista de decoração? Para que a gente segue blog de decoração? Para que a gente monta pastinha? A gente faz tudo isso para se inspirar, né? Para depois, de alguma maneira, transformar isso em ideias que funcionem na casa da gente. E as mostras de decoração, principalmente a Casa Cor, eu acho que tinha se perdido um pouco nessa função. Ela virou só uma vitrine de produto. E ela não estava mais inspirando ninguém, eu acho, né? Minha visão, claro. E aí, esse ano eu acho que isso mudou. E eu acho que tem duas maneiras de você. Então, eu super recomendo, tá? Eu tô falando da Casa Cor de São Paulo, que começou essa semana, tá aberta para visitação. Se você estiver em São Paulo, eu super recomendo. Porque eu acho que, assim, tem duas maneiras de você olhar, de você ir encarar essas mostras de decoração. Você pode ir com um olhar de, bom, o que daí eu consigo tirar de decoração para a vida real? Como é que eu transformo essas ideias que estão ali em coisas que eu posso aplicar na minha casa? Então, por exemplo, lá na Casa Cor de São Paulo desse ano, tinha várias ideias legais que dá para você aplicar amanhã na sua casa e que você não precisa gastar um monte de dinheiro. Que não tem nada a ver com a última tendencinha de decoração, né? Eu falo muito de tendencinha quando é uma coisa que eu acho que assim, é uma besteira, que o mercado só criou pra gente gastar mais dinheiro, né? Então, assim, o que é tendencinha pra mim? Tendencinha pra mim é, por exemplo, agora essa modinha de que tudo é de veludo. Então, tem que ter uma almofada de veludo, sofá de veludo e tal. Veludo é super legal, mas assim, não é um negócio que funciona em todo lugar. Então, você seguir a tendencinha do veludo, ou teve a tendencinha do flamingo, né? Tudo flamingo. Flamingo, a gente nem tem flamingo aqui no Brasil. Flamingo não tem nada a ver com a gente. É, sei lá, outra tendencinha, o porcelanato que tem o brilhinho, o glitter, não sei o quê. Então, eu acho que assim, durante muito tempo a Casa Cor ela foi uma vitrine de tendencinhas. E aí eu acho que a gente está buscando uma coisa mais concreta ou uma coisa mais de te fazer pensar, né, nessas mostras de decoração. E esse ano tinha as duas coisas. Então, por exemplo, uma coisa concreta, coisas concretas que eu vi lá. Por exemplo, na casa de praia da Marina Linhares. Tava maravilhosa, toda em branco e azul e fibra natural. Tava super, super bonito. Vale a pena procurar as fotos. Ela tinha numa mesa de centro que estava super bem montada, com vários livros bacanas. Na verdade, ela não usou uma mesa de centro, ela fez uma composição com um baú antigo, uma mesa de madeira de demolição. Mas o que era importante é que um dos objetos decorativos que ela tinha era
um bowl, né? Ou uma fruteira, vamos dizer assim, de madeira, cheia de sal grosso. Tava super bacana, um negócio que qualquer um pode fazer em casa com qualquer centro de mesa que você tem aí sobrando, né? Ou até uma cumbuca, né? Qualquer coisa pode ficar bonita fazendo isso. Então isso é uma coisa concreta que dá para você aproveitar, é uma maneira de você aproveitar a mostra, se inspirar nas mostras de decoração. Tinha um outro ambiente da Yamagata Arquitetura que tinha uma coleção incrível de vidros. Tudo bem, eram vidros antigos, tipo aquelas de farmácia de antigamente. Tinha uma coleção gigante que eles tinham uma estante super comprida. Boa noite, bela casa, que bom te ver aqui, primeira vez, né? Então tinha uma estante super comprida e sobre essa estante tinha uma coleção enorme desses vidros que são os vidros de apotecário, né? São os vidros de farmácia antiga. Tudo bem, você fala, não vou ficar comprando antiguidade, não tenho grana, né? Não sei o quê. Mas, pô, você pode juntar um monte de garrafa de vinho, vidrinho de remédio. Eu junto aqui em casa, sabe? Ou mesmo potinho de maionese. Maionese não, que é de plástico agora, né? Mas de geleia, vários vidrinhos de formas e tamanhos diferentes, e você criar uma grande coleção de vidros, que o bacana é a textura, o bacana é essa variação de forma, de tamanho, é isso que faz a diferença. Então esses exemplos que são mão na massa, que são super concretos, são legais e tinha muito exemplo desse. Agora, tem uma outra maneira de você ver a mostra, que foi a que me levou a essa reflexão da visão de mundo, que é você sair da tendencinha e tentar olhar qual é a tendência maior que está por trás daquela amostra, né? Então, como que aqueles ambientes todos eles se conversam, eles se interligam de alguma maneira? O que eles estão querendo dizer para a gente? O que eles dizem sobre o jeito de morar do brasileiro hoje, né? É claro que essas mostras de decoração elas estão focadas vamos dizer assim, numa fatia de mercado que tem grana, né? É uma galera que tem grana para comprar objetos de arte. Tinha muita arte contemporânea, coisas super bacanas. Tinha muito mobiliário moderno brasileiro também, que são coisas caras, são peças de design. Muito mobiliário contemporâneo também, peças de design assinados. Agora, se você olhar um pouco além disso, o que eu consegui enxergar? Que tinha duas grandes visões de mundo sendo apresentadas ali. E não é porque a Casa Cor decidiu assim, né? É porque a gente, ser humano, se divide dessa maneira, né? A gente tem visões de mundo diferentes. E essas duas grandes visões são a minimalista e a maximalista. É claro que é uma simplificação, porque ninguém é só preto ou só branco, né? A gente é uma mistura de um monte de coisa. Mas a gente tem uma tendência mais minimalista ou uma tendência mais maximalista. E qual que é a diferença entre essas duas visões de mundo? Da maneira como eu vejo, tá, gente? Isso daí é reflexão minha em cima de uma mostra de decoração que eu fui ver e de tudo que eu tenho lido. Eu passo meu dia mergulhada lendo blog, revista, livro sobre decoração e eu tenho visto essa transformação e essa polarização mesmo entre interiores. Se você entrar no Pinterest, você vai ver isso super claramente quando você começa a olhar com mais distanciamento, que é você vê essa onda dos ambientes escandinavos é essa tendência minimalista. Uma pessoa minimalista, ela é muito mais focada, né? Ela é uma pessoa preocupada com a essência das coisas. Ela é uma pessoa que para viver bem para ela é viver com só o que existe de essencial. Ela não precisa de coisas para viver. É quase uma crítica social, sabe? Quase uma crítica ao consumismo da sociedade moderna. Então, assim, ela não acha que ela precisa comprar a última televisão, ela acha que ela nem precisa ter televisão. Ela vendeu o carro dela, ela hoje anda de metrô, de bicicleta, e ela vive com o mínimo de móveis possível dentro da sua casa, só aqueles móveis que servem a uma função. Então, a casa dela ela é muito mais clara, ela não usa cor. Ela prefere uma casa que seja uma casa que seja um refúgio da vida urbana agitada da gente hoje em dia. Agora, esse minimalismo, ele não é para todo mundo, né? Porque esse minimalista,
Ele acredita que o que é importante são as relações entre as pessoas e são as experiências que você tem na sua vida. E para ele, essas experiências elas não estão relacionadas a objetos, elas não têm a ver com coisas, com possuir coisas. Ok, né? Visão de mundo é uma coisa que é sua, né? E não tem se é melhor ou se é pior do que a da sua vizinha, tem aquilo que vai funcionar para você. O maximalista, por sua vez, ele é, na sua essência, um colecionador. Para ele, o objeto ele carrega uma história, uma lembrança, uma memória. E o maximalista, ele precisa se cercar de objetos para se sentir acolhido, aconchegado. Então a casa dele, ao contrário do minimalista, que é uma casa ampla, sem cor, muito limpa, zen, né? Que é a tal da casa clean, de alguma maneira, que a gente fala, para o maximalista não é. Porque ele quer ter, sei lá, aquele vidrinho de perfume que foi da avó dele, e que para ele é importante ele olhar para aquilo, porque lembra da avó. E aquela coleção de carrinhos que ele tinha quando ele tinha 6 anos de idade. E o quadro que foi pintado por um amigo e que deu para ele quando ele era adolescente. E esses objetos vão contando a sua história e ele não consegue se desfazer daquilo. Ele, mais do que não conseguir, ele não quer se desfazer daquilo. Porque para ele os objetos são como amigos, são entidades que estão ali para trazer bem-estar, né? Então, enquanto para o minimalista o objeto é uma coisa que carrega um significado ruim, pesado, que oprime, para o maximalista o objeto é uma coisa que carrega um conteúdo emocional, né? Então, são duas visões de mundo totalmente diferentes. E isso influencia tudo na vida dessas pessoas, né? Todas as escolhas que você faz, se você é um minimalista, todas as suas escolhas são direcionadas para um lado, né? Se você é um maximalista, todas as suas decisão de compra, decisão de viagem, decisão de onde morar, decisão do que é importante, que carreira seguir, tudo isso vai depender dessa visão de mundo que você tem, né? E é óbvio que isso influencia a sua casa, que é o seu grande refúgio. Como que um minimalista vai viver numa casa cheia de coisa, né? Acontece isso. Então, assim, tem essa onda de seja minimalista, né? Mude a sua vida, limpe a sua casa, destralhe e viva com menos. Você só precisa de, no máximo, 100 objetos para viver bem. Gente, não é para todo mundo que isso funciona, né? Se você coloca um maximalista para viver num ambiente minimalista, ele vai se sentir triste, ele vai se sentir sozinho, vazio. E se você colocar um minimalista na casa do maximalista, com um monte de coleção, a parede cheia, cor para todo lado, muita coisa, falar, nossa, quanta coisa para limpar, né? Que coisa horrível, não consigo nem respirar, estou me sentindo sufocado aqui dentro desse ambiente. Então isso é super importante. Eu acho que a primeira decisão de decoração que a gente tem que fazer é a gente se reconhecer como maximalista ou minimalista. Eu falo pra caramba lá no blog, eu escrevo que o primeiro passo do processo de decoração, que vocês sabem que eu quebrei o processo de decoração em 7 passos, né? E eu digo que o primeiro passo, mais importante, é a alma do processo de decoração, é você revelar, você conhecer o seu estilo de decoração. E o seu estilo de decoração, antes de você saber o seu estilo, você tem que saber se você é minimalista ou maximalista. Os estilos, eles se agrupam em torno dessas duas grandes visões de mundo, né? E foi isso que eu saquei, assim, caiu essa ficha enquanto eu estava lá, andando pra caramba, lá na Casa Cor de São Paulo, porque, assim, muitos ambientes continuam com essa pegada clean, então só cor neutra, móveis baixos, poucos móveis, espaço vazio, é aquele espaço que você entra, ele é fluido, né? Você sente o ar praticamente, né? São poucas peças, aí tem um item de design bacana, que pode ser uma poltrona assinada, uma luminária com uma escala diferente, uma coisa que vai chamar atenção e vai se destacar ali no ambiente, mas que é uma coisa.
Você não vê objetos cotidianos à mostra. Então tá tudo guardado, tudo tem armário, todos os armários têm porta, é tudo fechado, a bagunça, né? A vida não tá ali aparente. E você tinha todo um outro grupo de ambientes que era o contrário. Eram ambientes que tinham assim, uma profusão de cores, muitos objetos de arte. E muitas vezes, assim, a parede tinha uma pintura, por cima da parede com uma pintura, pintura que eu digo, a pintura geométrica, com desenhos e tal. Então a parede muitas vezes ou tem uma cor forte, ou ela está revestida com tecido ou um papel de parede, e sobre ela ainda tinha obras de arte, e tanto objetos quanto quadros, né? Então, assim, são ambientes com muitas camadas, né? Então, você tem no piso também sobreposição de tapete. Aí você tem uma disposição dos móveis, um layout muito mais compacto. No ambiente minimalista, a disposição dos móveis ela é aberta, ela é fluida, os móveis estão distantes uns dos outros. E na casa maximalista não, eles estão juntinhos. Então perto do sofá tem duas poltronas, aí tem um puff, e aí tem banquinhos. Ela tem muito mais móveis, os móveis são menores, mas eles estão muito mais juntinhos, que cria essa coisa de caverninha, né? Essa sensação de aconchego. Bom, quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou maximalista, eu sou da turma do maximalismo. O meu negócio é assim, mais é mais, né? Que assim, tem aquela máxima do minimalismo que é less is more, que é menos é mais. E aí os maximalistas, como uma piada, né, falaram, não, more is more, né? Mais é mais. Eu sou da turma do mais é mais. Boa noite, Kika. Então, assim, eu me empolgo muito mais com esses ambientes, que eram os ambientes cheios de cor, eram os ambientes cheios de objetos, eram os ambientes cheios de tecidos e de arte, né? Que para mim me deixam mais segura, mais tranquila e que tem a cara de casa para mim. Mas eu conheço um monte de gente que fala, meu Deus, isso aí me enlouqueceu, em 2 minutos eu querer sair correndo daquilo. E ótimo, né? E cada um na sua, e o bacana é isso, que tem diferença, né? E tem espaço para todo mundo. Agora, uma coisa importante também que eu notei é um caminhar para o centro, né? Porque assim, quando eu publiquei esse post sobre minimalismo e maximalismo ontem, eu mandei um e-mail para quem me segue, que, se você ainda não me segue, assina a lista, toda semana eu mando um e-mail contando sobre o post novo que foi publicado. Eu sempre bato uma bola sobre esse assunto. Então, a pergunta que eu fiz pro pessoal foi o seguinte, pô, mas você é de que turma, né? Ou você é no meio do caminho? Porque, como eu falei no começo, não tem essa coisa de ser só preto, só branco, eu sou só isso, ou sou só aquilo, eu só gosto de uma... Não, né? Cada vez mais a gente gosta de mais coisas. Então, o que eu vi muito também lá foi meio que um caminhar para o centro, que eu batizei, eu batizei 2 novos estilos, né? Eu chamei o minimalismo, que tá um pouco mais, que não é tão radical, vamos dizer assim, eu chamei de minimalismo aconchegante. Por quê? Porque continua, os grandes elementos do minimalismo ainda estavam lá, que são poucos móveis, cores neutras, espaços amplos, né? Mas o que tinha de diferente? O que tinha de diferente é muita textura. Muita textura. O que é textura, né? É uma miscelânea de acabamentos e sensações diferentes no espaço. Então, tinha um espaço todo bege, totalmente bege, gigante, né? Um loft. E aí, assim, tinha uma mesa de madeira crua, como se fosse uma seção de uma... Imagina uma árvore que você tirou uma seção daquela árvore, era isso a mesa. Do lado dela tinha um conjunto de mesinhas de acrílico. A parede era toda neutra, não tinha um quadro, mas ela era toda forrada de madeira. Muitos objetos cotidianos, mas com cara de objeto de design, tinha muito isso também. Objetos brasileiros, então coisas feitas pelas nossas comunidades indígenas. Então tinha muita peneira, muito objeto de fibra, cesta.
muita coisa que remetia a essa nossa identidade cultural, né, de ser brasileiro. Mas essas texturas de ter fibra natural, tecidos diferentes, tapete, porque o minimalista, ele nem tapete ele tem, mas o minimalismo aconchegante aceita o tapete, ele quer o tapete, porque ele quer um pouco de aconchego. Ele quer uma casa mais clean, odeio essa palavra, mas vamos lá, vai, uma casa mais clean, mas ele quer se sentir bem ali dentro. Então, essa caminhada do minimalismo mais para o centro, eu chamei de minimalismo aconchegante. E ao passo que o maximalismo, porque o que acontece? O maximalismo, historicamente, ele é associado à riqueza, né? À opulência, ao luxo dos grandes palácios, que era, porque antigamente, muito antigamente, né? Ou você era muito pobre ou você era muito rico. Bom, continua a mesma coisa, mas pelo menos hoje em dia a gente que está no meio tem acesso a alguns luxos, mas vamos lá. Então, assim, o maximalismo, ele está associado a isso, a esse luxo, a essa abundância dos grandes palácios, onde tudo era muito dourado e onde se tinha aqueles tecidos brocados, né? Aquelas tapeçarias na parede e sobreposição de tapetes com desenhos incríveis, orientais. Então, o minimalista, ele despreza isso, porque para ele isso é desperdício. Mas, com o passar do tempo, o maximalismo, ele acabou meio que se associando a uma visão de mundo mais boêmia, mais nômade, mais ligada ao povo da Boêmia mesmo, aos ciganos, né? É uma coisa riponga. Então, assim, os tecidos são tecidos étnicos, né? Não é porque você tem aquele... não é porque você é aristocrata que você tem aquele tecido. Não, você tem aquele tecido porque você é um nômade que carrega com você aquele tecido, vai para outro lugar, compra um outro tecido e você vai juntando, colecionando aquilo. Você viajou e guardou uma peça, uma máscara de um lugar com um totem de outro lugar. Então, o maximalismo ele foi evoluindo e nos últimos 40 anos ele foi ficando cada vez mais associado a esse estilo de vida nômade, totalmente ligado com a contracultura hippie, né, dos anos 60, dos anos 70. Então, o que a gente vê de maximalismo hoje é muito esse estilo que hoje é chamado de boho, que é boho porque é de boêmio, né? Então, se você entrar no Pinterest hoje e for procurar decoração no Pinterest, o que você mais vai ver são esses dois estilos. Você vai ver o estilo escandinavo junto com o estilo boho. O estilo escandinavo é um minimalismo aconchegante. E o estilo boho é um maximalismo que eu chamei de desencanado. Desencanado porque ele não está preocupado em acumular riqueza, né? Ele não acumula porque ele quer se mostrar, né? Ele quer luxo. Ele acumula porque ele é colecionador, né? Porque ele precisa dos objetos para transmitir essa sensação de história, né? Porque os objetos têm valor sentimental para ele. Então, de novo, a gente volta para essas duas visões de mundo, mas cada vez mais indo para o centro. Então, assim, sempre vai ter essas duas coisas. E você tem que pensar isso na sua casa. Se você tem uma tendência mais para o minimalismo ou mais para o maximalismo. Porque isso vai ditar, se você vai, por exemplo, na parede da sua casa, você vai querer uma parede galeria, que é quando você tem aquele monte de quadrinho com várias molduras diferentes e motivos diferentes, ou se você vai preferir uma peça grandona de arte, né? Faz uma super diferença no que comunica a sua decoração. E faz uma super diferença na maneira como você vai se sentir dentro da sua casa. Né? Porque uma peça só de arte, eu até brinquei uma vez no post que é muito mais fácil de limpar. E é mesmo muito mais fácil de limpar. Que é a visão do minimalista, né? Ele quer viver o essencial, ele não quer gastar tempo se preocupando se vai ter que limpar, se vai ter que arrumar, né? Para o maximalista isso não importa, ele não está preocupado se ele vai ter que limpar, porque ele não vai limpar também, né? Para ele é importante
que aquelas peças todas que estão ali, ele vai lembrar, ele vai olhar, vai falar, pô, mas eu emoldurei um cartão postal de uma viagem inesquecível. Ao lado, eu coloquei a foto de casamento da minha mãe e do meu pai. E aí eu pendurei também, sei lá, um sapatinho de tecido peruano que eu trouxe da minha viagem para Machu Picchu. Sabe? Entendeu? Essa que é a diferença de visão de mundo que eu tô falando. Então, assim, esse era o papo cabeça, né? Que eu queria falar. E aí, eu vou só entrar um pouco na questão mais específica de o que caracteriza o minimalismo e o maximalismo. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações, para a gente poder fazer uma conexão com a sua casa, né? Como é que... Tá bom, legal, entendi, mas e agora? E na minha casa? Então, assim, como é a decoração para quem tem uma visão de mundo minimalista? Visualmente, como é que isso é traduzido? Então, são móveis com desenhos simples. O que é desenho simples? Não tem... não é um móvel de madeira todo entalhado. Ele é um móvel reto ou redondo, mas ele é um móvel seco. Ele geralmente não é um móvel que você senta e afunda. É aquela coisa que você olha, aquela linha simples, seca, né? Cores neutras, você praticamente não vê cor num ambiente minimalista. No minimalista aconchegante, você já vê alguma coisa de cor, mas são sempre cores, nunca são cores vibrantes. Você sempre está vendo cores mais esmaecidas, mais suaves. E sempre, quase sempre, é uma cor só que entra no meio de um monte de neutro, só para fazer uns pontos assim. A Cris está falando assim que ela é minimalista, com certeza. Eu não sei aonde, que eu conheço a sua casa, não vejo nada de minimalista na sua casa. Cores neutras. O minimalismo, ele privilegia a textura e o acabamento natural dos objetos e dos móveis e dos acabamentos dos revestimentos. Então, um minimalista puro, ele vai querer que, se aquela parede é de pedra, que a pedra apareça. Ele não vai fazer um acabamento em cima daquela pedra, ele vai deixar aquela pedra, né? Se o móvel é de madeira, que a madeira sobressai, ele não vai pintar aquela madeira, né? E ele vai brincar com a sobreposição desses materiais. Então, assim, se você vai... É claro que, assim, tem minimalismo e tem maximalismo para todos os bolsos, né? Também existe um minimalismo, a Cris tá rindo, também existe um minimalismo, também, vamos dizer assim, de alto valor, de alto poder aquisitivo, que é quando, assim, as paredes são de mármore, né? Lá na Casa Cor tinha isso, se vocês entrarem no meu post, vocês vão ver um quarto que a parede da cabeceira é um mármore maravilhoso, entendeu? Agora, é super minimalista. Tem a cama e acabou. Acho que tem 2 criados mudos super pequenos que nem tem gaveta e a parede de mármore. Isso é minimalismo? Sem dúvida que é. Porque para o minimalista o importante é aquele mármore, aquele desenho da pedra natural. É isso que é o design daquele ambiente, né? Então o minimalista ele usa as texturas e os acabamentos dos próprios materiais. Então, os veios da madeira, os desenhos da pedra de mármore. As paredes geralmente são limpas. Só não são totalmente limpas porque tem, às vezes, um painel de madeira que cobre tudo, ou tem uma parede de mármore, né? Ou tem um acabamento em tecido. Eu tinha um ambiente super bonito, minimalista, pra caramba, super bacana. A Kika tá falando que ela é maxi, com certeza. A Kika é do meu time. Eu sei, Kika. E que era um ambiente super bonito, que era um minimalista aconchegante, assim. Que as arquitetas, elas fizeram poucos móveis, né? Mas tudo tinha uma textura. Então, tinha uma parede de mármore e era a Roberta é maxi também, super borro. Roberta, somos do mesmo time. E aí a parede era um mosaico de mármore. Na parede oposta desse mosaico de mármore tinha uma estante enorme, só que a estante era toda revestida de tecido. Você só percebia quando você chegava perto e passava a mão. Era uma lona cinza
que de longe você não dizia que aquilo era tecido. Então o minimalismo é isso. Ele é sutil, né? O maximalismo não, ele tá chutando a porta, né? Ele tá gritando, tá com aquelas cores berrantes, aquelas estampas que estão brigando para ver quem é que vai aparecer mais. O minimalismo não, ele é low profile, ele tá ali, muito cool, né? Assim, olha, eu sou aqui um mármore, mas assim, você não tá vendo que eu sou um mármore, né? E paredes limpas, poucos móveis e pouquíssimos objetos. E os objetos que existem, que precisam ser usados para a vida cotidiana, estão todos escondidos, guardados. Espaços livres, armários com portas guardando os objetos fora da visão. As superfícies estão sempre limpas. Então, assim, você vai na casa de um minimalista, a bancada da pia da cozinha está vazia. A mesa da sala de jantar está vazia. O aparador está vazio. As grandes superfícies, elas estão limpas, elas não estão cheias de objeto e decoração misturado com livro, como é aqui na minha casa, por exemplo, entendeu? Que não tem uma superfície, quer dizer, você vai usar uma mesinha decente, você tem que tirar as coisas que estão lá para usar, né? Porque tem vários, tem vasinho, aí tem uma coleção de pedra, aí tem uma pilha de livro, tem uma pequena escultura, tem uma plantinha, né? Quem é maximalista é mais nessa linha. Então, as superfícies do minimalista são limpas. Ele não usa tapete. Também não usa cortina. Se usar, vai ser uma... Para controlar a entrada de luz solar, vai ser uma persiana super sequinha, grudada na janela, dentro da moldura da janela, para ela não ser percebida, né? Se ela estiver levantada, ninguém nem vai perceber que ali tem uma persiana. O destaque é para uma peça. Ele sempre elege uma peça, que pode ser um quadro bacana ou um móvel de design, mas é sempre o destaque está em uma coisa só, que é o que vai chamar a atenção e vai fazer a diferença no design. O foco na simplicidade, né, das formas, na economia, né, dessas formas e da linguagem visual. E o que ele está buscando? Está buscando uma serenidade, né? O minimalismo, ele quer acalmar os sentidos. Ele quer dar essa sensação de baixar a bola. E como que é a decoração para quem tem uma visão de mundo maximalista, né? Bom, os móveis, como eu já falei, não são linhas limpas, né? É uma mistureba de móveis, de estilos e de épocas distintas. Então você vai ter um móvel entalhado, de madeira maciça, todo trabalhado, misturado com uma mesa, anos 50, pé palito, misturado com uma mesinha de vidro. Então, assim, é uma profusão de formatos e de estilos, de épocas diferentes, trazendo a história de cada uma dessas épocas. As cores são vibrantes, geralmente a parede tem cor. Se a parede não tem cor, é porque a cor está em todos os outros objetos. Existe, como eu falei, camadas e camadas e camadas, né? Definitivamente, economia de formas não é com o ambiente maximalista, né? Sobreposição de objetos e texturas. Então, assim, a parede tem um papel de parede, ou está coberta com tecido, ou tem uma cor intensa, e sobre ela você tem objeto de arte praticamente ocupando todo o espaço, não deixando quase nada de espaço vazio, que é uma coisa barroca, né? Que assim, a época barroca tinha horror ao vazio, se chamava, porque lembra daquele rococó? Sabe quando a gente vai naquelas igrejas baianas, aquelas igrejas lindas de Salvador, que é tudo de ouro e é tudo coberto, você olha e você não vê um espacinho vazio sem ouro, sem um entalhe? Então, aquilo é o ideal do maximalista, né? Então, mistura de estampas. Então, assim, o maximalista, cara, ele não se contenta com uma estampa... não, eu vou trabalhar só com geométrico. Ah, não, eu gosto de estampa latina. Não, para ele vale tudo. Então, ele tem um tapete oriental que ele misturou com uma manta peruana, que misturou com uma almofada geométrica, com uma estampa engraçada, né, com, enfim, uma almofada com um texto gozado, sei lá. Uma mistureba de estampa. Camada, já falei, parede cheia,
muitos móveis, então enquanto o minimalista ele tem poucos móveis e os móveis estão mais espaçados no ambiente, o maximalista ele tende a ter móveis de dimensões menores e muito agrupados, mais juntinhos, então tem um sofá menor com poltronas em volta ou cadeiras e muitos puffs e mesinhas e banquinhos e coisas que vão criando essa sensação de aconchego, de que as pessoas podem sentar pertinho umas das outras, né? E ficar ali jogando conversa fora. Então, objetos decorativos, coleções, eu falei no começo, o maximalista é antes de tudo, é acima de tudo um colecionador, né? Então, assim, esses objetos estão pela casa inteira. Então, são livros, são plantas, todas as superfícies são tomadas por esses objetos que trazem essa lembrança, essa memória afetiva. Sobreposição de tapete, sobreposição de cortina, onde der para você usar, trazer essa textura, essa leveza do tecido, vai ter tecido. Então vai ter uma mantinha em cima do sofá, vai ter cortina sobre cortina, vai ter tapete sobre tapete, um monte de almofada, almofada no chão, almofada em cima do sofá, em cima do puff, né? Então, enquanto o foco do minimalista, eu falei, é na simplicidade, o foco do maximalista é no conforto. E conforto, para ele, é isso, é tecido, é textura, é sensação tátil, né? Está muito relacionado a isso. E o conforto de estar cercado de objetos que tenham que tragam essa memória, né? Que tem essa memória afetiva mesmo, né? Que lembrem histórias da sua vida. Né? Então, enquanto o minimalista ele quer uma serenidade para acalmar os seus sentidos, ele quer que o ambiente dele acalme ele, né? Para chegar em casa como se fosse assim um esconderijo da vida lá fora, né? O maximalista não quer nada disso, ele quer um ambiente que estimule os sentidos. Ele quer chegar em casa e ele quer esquecer a vida lá fora, mergulhando no mundo que ele criou para ele, né? Que é um mundo de referências, é um mundo de coleções, né? Então, de novo, eu vou falar um negócio que eu falei lá no começo. Não tem visão de mundo melhor, nem visão de mundo pior. O que tem é a visão de mundo que pertence a você. É a maneira como você vê o mundo. O importante é você entender como que você enxerga o mundo. Se você se sente mais minimalista ou mais maximalista. E aí, para poder saber como a sua casa deve ser. Porque tem muita gente que se sente na obrigação, por exemplo, de ter quadro na parede. E me pergunta, fala, pô, Simone, mas aquela parede está vazia. Pô, será que eu uso um papel de parede? Ah, não sei o que fazer. Será que eu uso um papel de parede? Será que eu ponho tapete? Todas essas decisões, elas estão vinculadas a essa primeira decisão da sua visão de mundo. Sabe, se você tem essa visão de mundo mais minimalista, que você quer simplicidade, que você não precisa de objetos, você não... Para que você precisa de um tapete? Pensa nisso. Para que você quer um papel de parede? Se você quer serenidade, você quer essa sensação de amplitude e tal... Para que você precisa de um monte de móvel? Talvez só um sofá e uma poltrona confortável resolvam o seu problema. Agora, se você é uma pessoa como eu, maximalista, você não vai aguentar viver num ambiente assim. Aí a pergunta assim, eu preciso de um papel de parede? Talvez nem faça sentido, porque você vai querer um papel de parede. Você vai querer um papel de parede, sobre o papel de parede, um monte de quadro, né? Que você já tem um monte de coisa que você vai botar na moldura, você fala, pô, mas eu tenho, sei lá, aquele vestidinho lindo que era da minha filha quando ela tinha 3 anos. Você vai lá, bota na moldura, tudo você guarda, né? Eu sou assim, eu guardo coisas, eu tenho objetos, objetos são meus amigos, né? Então, você precisa pensar antes em como é essa sua visão de mundo para te ajudar a tomar a melhor decisão para sua casa. Claro que nem sempre é assim super fácil, porque nem todo mundo vive sozinho, né? Então assim, a gente vive em família, e você pode ser maximalista e o seu marido minimalista, ou você pode ter um filho maximalista e você ser minimalista e ficar louca porque acha a pessoa bagunceira. Então, como é que faz, né, nessa hora? Poxa, como é que faz? Eu acho que assim, tentar chegar no meio termo, se possível, que aí a gente volta porque eu falei no começo que eu vejo essa tendência dos minimalistas e dos maximalistas não serem mais radicais e tem essa tendência do minimalismo aconchegante e do maximalista desencanado, que é
um meio de caminho, né? Um mínimo denominador comum, que eu acho que você pode conseguir chegar na sua casa. Agora, se não dá, eu acho que você pode definir territórios, né? Falar assim, tá, então na sala que todo mundo usa, vamos tentar um meio de caminho. Tá bom, não quer cor? Eu faço tudo neutro, mas eu vou pendurar as minhas coisas na parede. Mas no meu quarto eu vou fazer do meu jeito e você no seu quarto a gente faz do seu jeito. Então, assim, tudo a gente compõe. A Cris está falando, é isso que eu estava pensando. Pois é, porque assim, a gente tem que, antes de tudo, conviver bem com as pessoas na nossa casa, né? Mas a gente também tem que se sentir bem em casa. Eu acho que o grande desafio é esse. Por isso que também não adianta, quando você vai decorar, você resolver fazer tudo sozinho. Acontece comigo, assim, às vezes, quem me procura em geral é mulher, né? 95% das vezes é mulher. E aí fala assim, mas o meu filho, a gente vai fazer o quarto do meu filho também. Falei, legal, quantos anos tem seu filho? Sei lá, 17 anos, 18 anos. Falei, tá, então ele vai participar também, né? Vou poder entrevistar ele, a gente vai poder conversar, ele vai poder... Ah, não, ele não quer nem estar presente. Falei, não dá, não dá. Como é que a pessoa vai viver na casa? Às vezes não é o quarto do garoto, às vezes é até a sala, mas assim, as pessoas usam. Por outro lado, eu tô terminando agora um projeto para uma senhora da minha idade que tem um apartamento super bacana em Curitiba e ela tem um filho adolescente. E ela falou assim, poxa, eu quero poder usar mais a minha sala. O que está acontecendo é que assim, a gente está se atrapalhando, né? Eu e o meu filho, a gente está se atrapalhando, porque ele gosta de jogar videogame e eu não gosto de televisão. Então eu quero bater um papo com meu namorado, eu quero ler um livro e a gente está se atrapalhando. Gente, tem solução para isso. O design propõe... Tem alternativas, você consegue resolver isso, mas desde que as pessoas estejam a fim também de conversar, né? E de se entender, e de fazer a coisa funcionar. Né? E isso sim tem a ver com visão de mundo também. Então, eu queria dizer que se vocês estão em São Paulo, visitem a Casa Cor esse ano, porque foi uma surpresa super boa. Me fez pensar tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje, de visão de mundo, que é uma coisa que não acontecia há muito tempo. A Cecília está falando que ela não pode mexer em nada, que o meu marido não deixa. Cecília, assim, eu acho que, de novo, você tem que tentar envolver o seu marido e se não conseguir, você tem que achar um canto para você e fazer o seu canto do jeito que você quer, né? Que seja um escritório, que seja uma oficina, que seja, sei lá, uma salinha de televisão. Tentar achar um espaço que você sinta que é um espaço que te representa, né, na sua casa, porque também não dá você ficar vivendo a vida inteira numa casa que você não reconhece como sendo uma casa que tem a ver com você, né? Então, assim, provavelmente o que você está falando é que assim, a sua casa é uma visão de mundo que não é a sua, né? Que é isso tudo que a gente está falando. Então, eu vou recapitular rapidinho aqui o que eu falei desde o começo, que foi o seguinte, que hoje é ser papo cabeça e foi papo cabeça, né? Que a nossa visão de mundo, ela é fundamental para a gente pensar como é que a gente quer que a nossa casa seja. E que eu falo sempre que o primeiro passo do processo de decoração é você definir qual é o seu estilo. E o seu estilo, ele está totalmente relacionado a essa visão de mundo. E o que eu notei é que basicamente a gente está meio polarizado entre duas grandes visões de mundo, que é uma visão de mundo minimalista e uma visão de mundo maximalista. Então, enquanto o minimalista, ele acha que para ser feliz ele só precisa do essencial, e por isso os objetos são um empecilho para ele ter esse contato com o essencial, para o maximalista é o contrário, o objeto é um veículo para ele ser feliz, né? Porque os objetos têm memória afetiva, eles contam histórias, então são pessoas que só ficam felizes quando estão rodeadas desses objetos. Os objetos são seus amigos, né? E para o minimalista, objeto é quase que como se fosse uma afronta, um desperdício, né? Ele acha que é consumismo. Então são duas visões de mundos opostas. Mas o que eu notei, da onde veio essa minha reflexão toda? Foi andando pela Casa Cor, que caiu a ficha que os ambientes estavam agrupados, estavam polarizados, né? Assim, então você tem um grupo de ambientes minimalistas e um grupo de ambientes
cheios de referências, mais maximalistas. E que tem também um grupo que está indo, principalmente dos arquitetos mais jovens, que vai indo mais para uma coisa mais para o meio, equilibrada, que eu batizei de minimalismo aconchegante e de maximalismo desencanado. Depois, se você quiser ver tudo isso, vai lá no post, o post foi publicado ontem, tá lá no meuestilodecor.com.br. Assinem a minha lista de e-mails, que toda quarta-feira eu mando para você um e-mail falando sobre o post, onde a gente conversa um pouco sobre a questão do momento, a gente troca ideia, é uma oportunidade de você me fazer pergunta, da gente trocar figurinha. Então assina lá, é só você entrar lá no meuestilodecor.com.br, tem uma barra turquesa em cima, você coloca o seu e-mail e o seu nome, dá um ok. Além de tudo, você vai ganhar um guia super bacana que ensina como arrumar a sua estante como um designer. Como um designer maximalista no caso, mas mentira, brincadeira, é só você usar menos objetos, os princípios funcionam tanto para o minimalista quanto para o maximalista, mas é só você usar menos objetos que a coisa fica mais clean. De novo, clean, odeio essa palavra. Então, essas duas visões de mundo opostas, vamos dizer assim, ou complementares, não sei, elas têm esse caminhar para o meio. Então, o que é isso? É o que a gente está vendo no Pinterest, né? Então tem um minimalismo aconchegante muito representado por esse estilo escandinavo, que é o que está mais bombando, e tem o maximalismo desencanado, que é representado por esse estilo boêmio, né? Esse boho, que é cheio de planta, móveis no chão, muitas vezes nem tem móvel, né? O colchão tá no chão, em cima de um tapete, na sala você só tem uns almofadões, né? É uma coisa menos regrada, né, mais comunitária, eu diria assim também. Então, gente, é isso. Esse vídeo vai ficar lá no Facebook. Se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer, é só colocar lá que eu respondo. E eu vejo vocês de novo na semana que vem, quinta-feira, 8h30 da noite, temos mais um Meu Estilo Decor Live. E vão lá na Casa Cor, que tá muito, muito bacana, eu super recomendo, tá? Obrigada, pessoal, por me acompanhar hoje. Beijo, boa noite.